Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da CoinTech PT. O meu nome é Tiago. Hoje estou aqui para vos falar de arbitragem, uma estratégia que vamos tentar descobrir se é de facto lucrativa ou uma perda de tempo. Essencialmente estou a fazer este vídeo a pedido de um subscriber nosso, o António, que nos perguntou o que é que nós achávamos sobre este tipo de estratégia. Achamos por bem fazer um vídeo porque pode ser um tema um bocadinho complexo. Antes de avançarmos para as abas que eu tenho aqui, queria mostrar-vos alguns pontos sobre a arbitragem e, como podem ver aqui, vamos tentar descobrir se de facto é uma estratégia lucrativa ou uma perda de tempo. Começando pelo o que é a arbitragem. A arbitragem é, na sua essência, um cálculo pelo qual se procura um modo mais lucrativo numa transação. Esta frase foi retirada do dicionário portanto, este é o significado da arbitragem em si. Em criptomoedas, podemos ir ainda um bocadinho além, é aproveitar uma janela de oportunidade para ganhar uma vantagem competitiva em relação a outros investidores. Vamos aqui por partes. Vamos imaginar isto da janela de oportunidade pode ser visto como em muitos aspectos. Vamos imaginar, por exemplo, as flores no dia dos namorados. Se vocês tiveram até à última para comprar um ramo de flores, por exemplo, e só se lembraram no dia 14, como é óbvio, muito provavelmente ou vão ter que pagar mais caro por essas flores, ou então já não vão arranjar de todo. Ao mesmo tempo, alguém que 2 semanas antes do Dia dos Namorados comprou todas as flores que existiam, nesse dia vais poder vender uma ou duas rosas por 50 euros e vocês ou tomam a decisão de comprar àquele preço ou então ficam sem as flores. E é este tipo de estratégia, este tipo de aproveitar a janela de oportunidade que falamos quando falamos em arbitragem. Nas criptomoedas há diferentes estratégias de arbitragem que se podem aplicar no trading. Normalmente a arbitragem trata-se de um day trading, de uma compra e venda regular de tokens ou de moedas que podem fazer com que estas transações nos tragam mais lucros, mas vamos perceber que tipos de estratégia de arbitragem se pode ter nas criptomoedas. Basicamente, começamos pela mais simples, que é o preço. E isto, quando eu digo preço, eu falo-vos muito essencialmente de diferentes exchanges têm diferentes preços. É importante vocês terem isto em conta e se eu vos mostrar aqui o CoinMarketCap, vocês podem ver, estamos aqui a olhar para a Bitcoin. Se viermos aqui a Market, reparamos que hoje, dia 25 de março de 2018, os preços da Bitcoin estão na Bitfinex a 8.593, mas na Bitflyer já estão a 8.654 e se formos à Binance está a 8.706 e por aí adiante. Ou seja, a estratégia de arbitragem por preço é aproveitar precisamente estas é perceber se comprando numa exchange e vendendo na outra, tendo em conta que o mesmo token, a mesma moeda está a ser vendida a preços diferentes, se eu comprar aqui a 10 euros, mas conseguir vender a 20 noutra exchange, eu vou conseguir lucrar com essa transação. É importante ter algumas coisas em conta na estratégia de preço, quando falamos em arbitragem pela estratégia de preço, que é a taxa de troca entre moedas. Vamos imaginar que vocês percebem-se que isto está a acontecer, esta diferença de preço está a acontecer na Cardano, mas vocês não têm nenhum token de Cardano, têm que ter em conta a taxa de troca de Bitcoin para Cardano, por exemplo, ou de Ethereum para Cardano. Têm que ter em conta também as taxas de levantamento, porque vão pagá-las sempre que quiserem tirar de uma exchange para ir vender nas outras, e também a potenciais taxas de rede, que sabemos, por exemplo, quando a rede da Ethereum estava muito congestionada, as taxas estavam num valor astronómico. Se todos estes três pontos estiverem de acordo com o que vocês estavam a pensar e continuar a compensar
fazer este movimento, tirar de uma exchange para colocar na outra, têm que ter ainda em conta um quarto ponto, que é o tempo de transação devido à volatilidade do preço. Como eu vos disse, e não se esqueçam, isto é uma janela de oportunidade e, como tal, sendo uma janela de oportunidade, vocês têm que pensar que o preço não se vai manter assim sempre. Se uma transação estiver a demorar bastante tempo, vocês, em vez de conseguirem vender ao preço que estavam a ver, o preço pode já estar diferente e já estar mais baixo e acabar por não compensar esta transação que estavam a pensar. A segunda estratégia de arbitragem que podem fazer é arbitragem geográfica. E quando eu digo arbitragem geográfica, atenção, estou a falar de preços em países diferentes, preços diferentes em vários países. E aqui eu falo de um tópico que foi muito falado em dezembro, que foi até um nome um bocadinho racista até, que é o kimchi premium na Coreia. O que eu quero dizer com isto é que os preços nas exchanges da Coreia do Sul, não é óbvio, estavam eh, tão alto que compensava de caras fazer este tipo de estratégia, ou seja, comprar numa exchange que tivesse a transacionar aos valores de mercado, ir para uma exchange da Coreia e vender lá ao preço que estava a ser praticado. Aliás, este ponto era tão grave que o CoinMarketCap eventualmente decidiu parar de mostrar os preços da Coreia porque de facto mexiam com todos os preços do mercado na sua totalidade. Neste momento não é um problema, mas na próxima bull run, como a Coreia tem muita gente que fica muito entusiasmada com o preço e com a compra de criptomoedas, pode voltar a acontecer e é uma coisa que quem está a praticar este tipo de estratégia de arbitragem pode aproveitar para tornar as suas transações mais lucrativas. Isto acontece também na Índia e também em mais países, não sei dizer todos eles, mas essencialmente os principais são estes dois, a Coreia e a Índia. É importante também perceber que para fazer este tipo de arbitragem têm que perceber como é que podem estar compliant, ou seja, de acordo com todas as leis locais de cada país e têm que ter em conta os limites de levantamento ou restrições de contas internacionais. Muitas vezes é difícil nós conseguirmos entrar numa exchange que só está na Coreia ou numa exchange que só está na Índia, precisamente devido a limites de contas estrangeiras, de contas internacionais, para evitar este aproveitamento, esta estratégia de arbitragem. Portanto, só compensará se vocês conseguirem ultrapassar estas barreiras, por assim dizer. A última estratégia que vos quero falar tem a ver com a estratégia de arbitragem de listing, ou seja, tem a ver com a altura de entrada em exchange de um novo token, de uma nova moeda. Esta janela de oportunidade é muito pequena, mas quando é bem aproveitada, eu vou-vos mostrar aqui dois exemplos, quando é bem aproveitada pode trazer bastante lucro, pode trazer muitas alegrias a quem investe num prazo muito curto. Normalmente isto só acontece quando os tokens estão listados numa exchange de peso, como por exemplo a Binance ou a Bittrex, mas se vocês forem estando atentos ao progresso dessa moeda, de onde é que vai ser listada e quando, vocês conseguem aproveitar isto até em exchanges mais pequeninas. Mas olhando um bocadinho para a Binance, por exemplo, a maior exchange a nível mundial, vocês conseguem ver mesmo uma coisa que é chamada o efeito Binance. Eu tenho aqui o exemplo da PIVX e da INS Token. Eu vou-vos tentar mostrar aqui como é que vocês podem ver esta entrada. Se nós viermos aqui ao CoinMarketCap e procurarmos aqui a INS, quando ela entra numa exchange como a Binance, que foi o que ocorreu aqui, deixem-me só, não vale a pena estar a pôr mais para trás, porque de facto esta token é recente. Reparem, a moeda entrou no mercado, teve o seu pump inicial, mas aqui, nesta data, no dia 15 de janeiro, entrou no Binance e reparem, o preço passou de 6 dólares para imediatamente para ora, cerca de
não consigo acertar ali com o rato, mas para US$ 11. Ou seja, aqui quem tivesse investido uma boa posição, num espaço de horas, se estivesse atento a quando a moeda está a ser listada na Binance, poderia ter feito aqui um bom valor logo assim a curto prazo. Se olharmos para a PIVX, e vamos deixar aqui o gráfico mostrar também a melhor altura em que foi listada na Binance. Só um bocadinho, está um bocadinho lento o CoinMarketCap. Reparem aqui, nesta altura é quando é listada a PIVX no CoinMarketCap e reparem no pump que é feito na moeda. Isto acontece em quase todos os tokens que estão a entrar para esta exchange, e se vocês conseguirem perceber através de alertas, através de seguirem os projetos em si, dentro das comunidades, vocês conseguem aproveitar este efeito que vos poderá trazer bastante lucro. Essencialmente, são estas três estratégias que vocês têm que ter em conta e, para além disso, eu quero tirar aqui algumas conclusões e dar-vos a minha opinião. A estratégia de arbitragem é de facto uma estratégia que pode ser muito lucrativa e muito inteligente quando é executada corretamente. Vocês têm que ter sempre presentes que esta estratégia apresenta um grande risco, uma vez que, por causa de todos aqueles pontos que nós vimos, desde a volatilidade de preço, desde todas as FIIs que estão. Que venham em consequência destas transações todas, nós às vezes chegamos ao fim e acabamos por perder dinheiro em vez de ganhar, precisamente porque estas FIIs são tão altas ou porque o preço que na altura que nós colocamos na nova exchange a moeda já desceu e já não compensa. Portanto, é importante, acima de tudo, vocês olharem para este terceiro ponto, que é tentar esta estratégia com fundos que vocês estejam dispostos a perder. Eu sei que eu digo isto muitas vezes, vocês já devem estar a investir apenas dinheiro que vocês estejam dispostos a perder, por todo este investimento acaba por ser um investimento de risco, mas principalmente neste tipo de estratégias. Agora, como é óbvio, se for executada corretamente, a minha opinião é que é uma estratégia que pode trazer um lucro substancial e ainda por cima num prazo mais curto do que quem compra com o objetivo de fazer hodl e de deixar o investimento como um investimento de longo prazo. O último slide que vos quero mostrar, e caso vocês queiram praticar este tipo de estratégia, são algumas ferramentas para implementar a estratégia de arbitragem. Eu começo pela primeira, a CryptoLand. CryptoLand é uma aplicação que apenas está disponível para iOS neste momento, para os iPhones, mas que já está a ser desenvolvida também para Android e que permite colocar alerta de listings em exchanges e fazer tracking do vosso portfólio. Basicamente, a parte do alertas de listing é mais importante. Se vocês conseguirem ter sempre dinheiro em cripto para moverem para um determinado token antes deles entrarem numa exchange importante, ou logo após entrarem numa exchange importante, vocês conseguem aproveitar aquele efeito Binance que eu vos mostrei. Segunda ferramenta é usar o TweetDeck. TweetDeck permite-nos colocar alertas também para determinados hashtags ou palavras-chave, como por exemplo hashtag Binance Listing, que normalmente é usado pelos tokens que estão prestes, que já estão na Binance. Eu digo já estão e não prestes a estar, precisamente por causa daqui do terceiro ponto. A Binance é uma das exchanges mais difíceis de colocar os tokens. Eles só aceitam bons projetos, e aqui bons projetos está entre aspas, porque nem sempre a análise é feita como nós a fazemos, é um bocadinho subjetivo, mas em teoria a Binance só aceita projetos que tenham de facto uma boa equipa por trás, uma coisa bem trabalhada, um projeto que esteja de facto a resolver um problema e que eles acham que pode ter um futuro a longo prazo. A Binance muito raramente,
Nem me lembro de nenhum, não costumo aceitar pump and dumps, ou seja, projetos que apenas visam aumentar o seu valor para depois fazer uma venda muito agressiva também. E se vocês repararem aqui também, eu digo que a Binance, na análise dos seus, quando pede os documentos para entrar uma nova moeda na exchange, obriga a um NDA, ou seja, um Non-Disclosure Agreement. Isto basicamente é um termo de confidencialidade e faz com que não se saiba de todo que este token vai ficar à venda na Binance até de facto ao dia até estar disponível para compra, o que dificulta um bocadinho as coisas neste sentido. Eu coloquei aqui estes quatro pontos, que são os pontos que normalmente eu uso para, para avaliar um projeto, que problema é que resolve, quais são os concorrentes e porque é que este é melhor, roadmap e equipa. E como último ponto, e para finalizar também este vídeo, é importante vocês subscreverem os subreddits e os fóruns ou os telegrams dos vários projetos, porque normalmente a comunidade vai-vos dando tips e vai-vos dando algumas dicas, alguma inside information que vos permite estar um passo à frente dos outros investidores e aproveitar esta estratégia de arbitragem da melhor maneira. Espero que tenha sido claro o que é a arbitragem. Eu vou deixar dois links na descrição deste vídeo também a explicar, dois links da Medium a explicar o que é, muito parecido com o que eu expliquei aqui, que foi onde eu me baseei para fazer esta apresentação. Estão em inglês, mas de facto são muito bons artigos e vou-vos também deixar com uma ferramenta que pode ser bastante útil, que se chama aqui a CoinLink, que se chama Best Price Explorer, e onde vocês basicamente podem saber, colocar aqui um par, por exemplo, Ethereum para NEO, e saber em que exchanges é que está a ser comprado mais alto ou mais barato e aproveitar para executar aqui a estratégia de arbitragem por preço. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de nos deixar o vosso like e o vosso comentário. Sigam-nos nas redes sociais, visitem o nosso site www.cointechpt.pt. Muito obrigado, vemo-nos no próximo vídeo.